Eu não sei se essa imagem vai ficar muito boa porque a luz está batendo no meu rosto e dá reflexo. Olá pessoal, sejam bem-vindos, como que vocês estão? Então, hoje eu decidi arrumar essas duas partes aqui do meu guarda-roupa, essas duas prateleiras, e eu decidi gravar pra vocês. Pode parecer que eu sou muito sensível, sim, eu sou muito sensível. E assim, hoje eu vou contar um pouquinho das coisas que já aconteceram e vou dar um testemunho. Deixa eu virar pra cá pra vocês darem uma olhada. Eu considero que eu tenho bastante coisa de cabelo e produtos. Sério, gente, nem sempre foi assim. E eu vou falar um pouquinho do meu testemunho, sabe? Hoje o dia foi bem difícil. Tem coisas que acontecem na nossa vida pra jogar a gente no chão, pra fazer a gente desacreditar, mas quando a gente entende que Deus está com a gente, é Deus que vai abençoar os nossos passos, o nosso coração consegue ficar tranquilo. E é isso, olha só, tá uma bagunça. Eu vou começar arrumando aqui as partes de produtos de cabelo e aí eu vou conversando com vocês, tá bom? Então, ó, tem bastante coisa aqui, mas parece que tem mais coisa que o normal porque tá bagunçado. Um álcoolzinho em gel aqui, ó. Tem um cofrinho que eu fiz pra minha sobrinha de potinho. Vou aproveitar que tem umas moedinhas aqui e já vou guardando. Eu sempre tento colocar os lacinhos todos em um lugar só, porque isso aqui some, não sei pra onde que vai pra um planeta aleatório, pra algum lugar assim, sempre some. Essa parte de baixo aqui eu deixo só pra produtos de cabelo. Tá misturado aqui porque já tá bagunçado. Tem desinfetante aqui no meio, tem maquiagem. Dei uma organizada bem por alto mesmo, eu até tinha mais produtos, só que acabou que eu me desfiz de alguns. E agora eu quero contar um pouquinho pra vocês algo que aconteceu comigo. E assim, às vezes pode parecer que sou muito repetitiva as coisas que eu falo, mas é porque eu acredito que Deus levanta a gente para ser testemunhos vivos daquilo que Ele faz com a gente. E por que que eu quis mostrar essas coisas aqui atrás? Porque eu lembro que quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, uma vez eu fui na casa de uma pessoa e ela tinha um guarda-roupa muito bonito. Não que eu tenha sentido inveja, gente, não foi isso. Mas eu olhei e ela tinha vários produtinhos de beleza, perfumes, e eu não tinha nem guarda-roupa. E eu lembro que eu olhei e pensei, poxa, eu queria tanto ter algum perfume. Assim, eu vim de uma família muito simples, muito humilde e uma base familiar completamente destruída. Não tive base familiar. Não tô aqui pra, sei lá, manchar a imagem de ninguém, mas infelizmente é o que eu vivi, sabe? Então, foram tempos muito difíceis. Eu sei que o Senhor tem cuidado de mim, por isso que hoje, quando eu me senti triste, eu comecei a lembrar das coisas que eu já vivi. E se eu conseguir superar aquilo, se o Senhor me fez vencer aquelas fases, Ele também vai me fazer vencer essas. E foi isso que aconteceu. Eu olhei aquele guarda-roupa daquela menina, e nem era uma menina rica, nada disso. Só que eu queria, eu não tinha nada, gente. Eu dormia junto com a minha mãe e com meu pai numa cama de casal, e meus irmãos no outro quarto. E assim, quando eu fiz mais ou menos 18 anos, 19, eu entrei na faculdade, aconteceram muitas coisas difíceis também. Se vocês viram o testemunho de estudo, vocês vão entender um pouquinho mais. Eu entrei na faculdade, comecei a cursar engenharia mecânica e a partir daquele momento o Senhor foi trabalhando muito na minha vida, porque eu entrei na faculdade no mesmo ano que eu me converti, que eu aceitei Jesus. Eu nem conhecia Jesus, eu nem tinha noção, eu conhecia de ouvir falar. E depois de um tempo também eu fiz o BC. E depois disso, o que aconteceu? Eu comecei a comprar muitos produtos de cabelo, comecei a ganhar bastante coisa também. E um dia eu fiz uma compra pela internet, eu acho que deve ter dado R$100 no máximo, porque acima de R$100 não tinha frete, alguma coisa assim.
uma compra de produtos de cabelo. E vieram bastante coisas, bastante mesmo. E aí eu organizei essa parte aqui de cima do guarda-roupa com muitos produtos de cabelo, nem cabia direito. E eu fiquei olhando aquilo, eu ia tirando da caixa e ia colocando aqui, e o Senhor começou a me lembrar de algo que eu desejei no meu coração e Ele estava realizando. E foi tão lindo, eu até chorei, eu lembro que eu chorei bastante, porque foi algo que eu nunca tive. E às vezes a gente tem sonhos que pro outro, nada a ver, pro outro às vezes nem faz diferença ter ou não ter, mas Deus conhece o nosso coração. E aí foi isso, eu enchi o guarda-roupa, eu fiquei durante muito tempo com muitos produtos, e assim, se vocês verem, são coisas baratinhas, são coisas simples, mas sempre tem produtos aqui, sempre tem. Depois de um tempo, eu lembro que teve uma fase na minha vida que eu me desviei de ser quem eu realmente era. Não foi nem dos caminhos do Senhor, não, eu já não sabia quem eu era. Eu voltei a alisar o cabelo, não por não saber quem eu era, porque eu também não acostumei muito com o cabelo cacheado e curto. E aí, a minha mente, eu não sei o que aconteceu, eu comecei a me desfazer, eu tentei me desfazer dos produtos. E aí eu abri outra parte do guarda-roupa que tem uma partezinha quadradinha pequena. Coloquei todos os produtos de cabelo lá e decidi que aqui eu encheria de livros. Se vocês, vou até levantar aqui para vocês verem, essa parte aqui de cima são livros. E eu comecei a pensar, a me questionar se eu não estava sendo alguém fútil por ter muitos produtos. Porque eu nunca quis ser, gente, aquela menininha que, eu tenho isso, eu faço isso. Nunca passou por mim, apesar de eu gostar de me cuidar bastante. Então, eu pensei, não, eu tenho que ter livros, eu não tenho que ter produtos de cabelo. E aí eu já nem estava ouvindo mais a voz de Deus. E eu tirei todas as coisas daqui, coloquei os livros, cadernos de estudo, deixei com as coisas que eu queria que a minha vida se enchesse. E teve um dia que eu fui limpar. Eu sempre tiro assim um dia no mês ou um dia a cada 3 meses, mais ou menos, para limpar tudo mesmo, fazer uma limpeza geral. Limpar o guarda-roupa, tirar as coisas de lugar. Então, e aí eu fui limpar a parte dos cremes. Eu já nem usava tanto creme de pentear assim, porque meu cabelo estava alisado. E eu lembro que foi numa época que eu tinha comprado mais 2 produtos, assim, ou shampoo e condicionador, e eu coloquei e fiquei pensando, caramba, eu esvazio isso e sempre enche de novo. Eu tava ficando com raiva de mim mesma. Fiquei pensando, nossa, eu termino com os produtos e isso sempre enche de novo. E enquanto eu estava pensando aquilo, o Senhor começou a ministrar no meu coração. Porque toda vez que eu vou limpar o guarda-roupa, eu gosto de colocar um louvor, ficar ouvindo e limpando, né? Porque com música parece que o tempo passa mais rápido. E o Senhor começou a me perguntar, se eu quero te abençoar, quem vai me impedir? Eu não entendi. Eu fiquei pensando, será que alguém está impedindo o Senhor de me abençoar? Mal sabia que era eu mesma. E ele ficou me perguntando, eu senti o Espírito Santo falar muito forte no meu coração, se eu quero te abençoar, quem vai me impedir? Quem vai me impedir? E eu não entendi. A princípio eu fiquei pensando, gente, será que tem alguma pessoa planejando algo ruim, impedindo Deus de me abençoar? Ou tentando impedir Deus de me abençoar? Naquele momento eu não tive a percepção de entender o que Deus estava falando comigo. E é assim, né, gente? Às vezes Deus fala as coisas com a gente está tão desligado que a gente não consegue nem ouvir que é o próprio Deus que está ministrando ao nosso coração. E depois de um tempo eu voltei a cachear meu cabelo, os produtos continuaram ali e eu decidi trazer pra cá, porque aqui é muito mais prático para eu conseguir pegar de manhã. Ali é até meio ruim na outra parte do guarda-roupa, porque eu tenho que abaixar, porque fica no chão. E assim, foram coisas que o Senhor foi ministrando ao meu coração. E aí eu entendi que eu mesma estava tentando impedir o Senhor de me abençoar por achar que é vaidade ter muita coisa. E a gente nem percebe que vaidade, na verdade, é sinônimo de ser vazio. E às vezes a gente se encher de livro não vai tornar a gente menos vaidoso. Não, pelo contrário, pode ser que se aquilo encher o nosso coração, vai tornar a gente mais vaidoso ainda. E às vezes os cremes, mesmo tendo tanto, a gente não coloca o coração neles. E o Senhor falou muito comigo e eu falei com Deus, se o Senhor quer me abençoar, pode continuar me abençoando. E foi isso, gente, olha, sempre tem produto, eu não costumo comprar produto caro, que eu sou bem minimalista até, mas sempre tem produto. E assim, olha, parece até que tá meio vazio, eu devo ter tirado uns 6 potes
para dar para minha vizinha. Para vocês terem noção, eu tiro para dar para os outros e mesmo assim continua cheia de coisas. Talvez você esteja vivendo uma situação que entristece seu coração, você até pensa que Deus não está contigo, que Deus não está te abençoando, que você vai ter que correr atrás sozinho, mas isso não é verdade. Às vezes o Senhor abençoa a gente em coisas tão simples aos nossos olhos, mas que para Ele tem um valor tão grande. E se a gente conseguir ser sensível e ouvir a voz de Deus, a gente vai ver que Ele está com a gente e que Ele vai nos ajudar a vencer, a passar as fases que são difíceis na nossa vida. E como eu disse, hoje foi um dia bem pesado para mim. Tem vezes que eu me entristeço muito, tem coisas com briga, com confusão. Gente, eu me entristeço muito. Só que eu vi o Senhor falando comigo a respeito de lembrar das coisas que Ele já fez até aqui. Se Ele me ajudou até aqui, Ele vai continuar me ajudando. O Senhor está com a gente e eu não estou falando isso porque eu sou mais espiritual do que você. Não, eu estou me sentindo fraca, mas o Senhor diz que quando a gente é fraco, aí que a gente é forte. Então hoje eu posso estar dando uma palavra aqui para te levantar, mas amanhã você também precisa dar uma palavra para alguém, porque pessoas precisam de você. Não se desanime, acredite que o propósito de Deus é muito maior do que as situações que a gente precisa passar. E se você tem um sonho, por menor que seja, ou por mais difícil, mais improvável, ou ainda que as pessoas critiquem, entregue a Deus, porque quando a gente entrega a Deus, Ele aperfeiçoa para realizar. Ele é um Pai de amor, nunca se esqueça disso, eu sempre repito, Deus é um Pai de amor, Ele está presente com a gente. E os sonhos que a gente tem, muitas vezes, são sonhos dEle, que Ele coloca no nosso coração para a gente sonhar. Então não despreze nada que o Senhor tem te dado. Fique com Deus e que o Senhor te guarde, que você sempre venha lembrar de tudo que Ele já fez, porque Ele vai continuar fazendo. Ele é fiel para terminar a obra que Ele começou em nossas vidas.